enfim, se a gente olhar esse histórico aí, a gente vê grandes lideranças, né? Políticas empresariais. Quando você coloca aí o Tom Prado da Itaueira, o Bruno Girão, aí da Alvear Lácteos, e aí o Pedro Fiuza, o Ivo Machado. Sim. Foi assim, uma leva Carlos boa, Matos, né? Sim, Carlinhos. Então, quando a gente olha, realmente a AGE cumpriu o papel, né? Aquela se propôs, a que foi pensado pelo Kleber Aquino de criar essa liderança, né? Essa liderança diferencial no estado do Ceará. Formar novas lideranças. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele deve estar orgulhoso. dando uns carão de vez em quando, né? Eu convivi menos com ele, muito mais com o Dr. Demócrito. Ele era o nosso mentor, o Dr. Demócrito do Jornal Povo. Dava todo o apoio, todo o suporte. E o professor Kleber chegava lá para realmente colocar tudo no eixo, né? Mas ele fundou e conviveu muito mais com o Carlos Matos, com o próprio Roberto Matoso, com o Carlinhos Fugita, talvez com a Indira. Quando eu peguei, assim, o meu mentor já foi o Tom Prado. Eu já peguei aquela história, assim, aquela cultura da AGE, dessa formação de liderança assim, genuína, com o valor de querer realmente transformar o estado do Ceará, de realmente deixar um legado. Era muito já veio do Tom, do Fred, da própria Indira, né? Mas eu também tive pouco contato com a Indira. Eu diria que a Indira me inspirou a entrar na AGE. Primeira mulher. Foi. Né? E aí abriu as portas. Eu ouvia muito falar dela, não conhecia. E aí, na sequência, eu acho que eu entrei na gestão do Fred Pinho. E aí, com menos de um ano, aí eu fui indicada a ser coordenadora geral. Só lembrando que o Conselho da AGE também tem dois conselheiros convidados, que é o Demócrito e o Tom. Que não chegaram a ser coordenadores gerais, mas mas pelo trabalho. Pelo trabalho, por tudo que eles fizeram. Foi um reconhecimento mesmo. Foi ótimo. Uma dedicação. Inclusive, na minha época, era o Tom, o presidente do conselho, né? Quando eu fui o coordenador geral, era o Tom. Então, mais uma inspiração, porque foi o contato direto, ligar dúvida, alguma coisa, então perturbava ele. Mas, Aline, vamos contar um pouquinho, obviamente que a gente vai falar muito da AGE aí na tua história, né? Porque eu acredito que tudo que tu aprendeu lá, tu pratica no teu dia a dia. Sim. Né? Mas foi um ano muito intenso. A AGE é que você se dedica, você lidera líderes, e o que eu aprendi foi em 1997, eu tinha 26 anos, então foi um ponto de inflexão na minha vida, de fato. Mas depois daquele ano eu realmente me afastei, ficou mais nesse acompanhamento distante, então foi aquele mergulho, e isso é a característica da AGE, porque depois que você vive, realmente você tem que deixar outras lideranças surgirem, se afastar e ocupar outros espaços, né? Então logo depois da AGE eu fui para a diretoria da FIEC e também para o SIC. E logo depois, né, então me afastei, fui para o sindicato de bebidas também. Então ela tem esse papel, ela forma o líder, mas é a nova geração que tem que entrar, e a gente vai assumir outros papéis, né, em outras esferas. Então no ano seguinte eu já estava na diretoria da FIEC, depois na vice-presidência do SIC, que eram vários, né, uma diretora do SIC, e depois sim de bebidas, e aí foi a carreira dessa área de entidade de classe. Inclusive, a AGE ela é pouca compreendida pelas outras entidades, porque tem um estatuto muito diferente, né? Era, né? Eu não sei como está hoje, porque realmente a gente está falando aí de 20 anos atrás, né? Então eu não sei muito bem. 20 da tua gestão, né? Mais ou menos 20. Isso, Então tinha alguns valores bem de não poder. A AGE, ela tinha esse foco de valores muito forte, no sentido de ter um idealismo, de ter jovens que querem transformar, de você não poder usar o nome da AGE em proveito próprio. Tinha várias questões assim bem rígidas, e ter muito cuidado para não ser cooptado, né, era a palavra que a gente falava muito pelas outras instituições, pelos órgãos, não se deslumbrar, porque a gente conversava, prefeito, governador, dava entrevista, e todos muito jovens, e era um cuidado que esse jovem, ele não se deslumbrasse, que ele não perdesse o foco do que de fato era essa formação de liderança, essa capacidade de se indignar que a gente tinha que ter, e de quebrar todas essas
eram as barreiras mesmo, né? A gente queria levar o diferente, a gente queria conhecer a opinião oposta, como não ficar só, não, a vida empresarial ou sucessor, né? Mas de conhecer outras realidades, né? Então, em 97, que quando eu fui coordenadora geral, e isso se perpetuou e era um pouco o conceito de conhecer outras opiniões, de conhecer o diferente, de visitar, por exemplo, um presídio, de visitar, por exemplo, um Janguru Sul, de trazer pessoas da universidade para trazer outros conhecimentos técnicos, de ter conhecimento político com todos os partidos que tinham o café da manhã político, então a gente procurava trazer políticos de todos os partidos para que você conhecesse os pensamentos diferentes, né? E não só aqueles que que se alinham, né, com a sua realidade. Então a gente queria, como se fosse descortinar o mundo, conhecer as várias realidades, e era bem assim, era o foco, né? Era uma oportunidade, é uma época que isso cabe e que isso constrói valores, constrói personalidade. E esse foco da AGE, eu acho que foi muito importante, de esse olhar 360 para a realidade, né? E de ter uma associação que promove isso, valoriza isso, com essa visão do empresário como transformador de mudança, né? Era até, inclusive, a setinha, né? E o texto sempre, o Congresso Nacional, era sempre nessa linha, a capacidade de transformar, né? O nosso desafio, não, o nosso dever, né? De transformar a realidade pelos dons, pelos talentos e pelos recursos que a gente tinha. Então, essa visão idealista da AGE, né? De pegar aquele empresário ou aquele sucessor e dar uma visão mais profunda social, tirando um pouquinho só do mundo, né? Que a gente é construído. Então, tinha muito esse idealismo na AGE. Eu aprendi isso muito com o Tom, com o Fred, com a Indira, com todos os antecessores, né? E não vinculação político-partidária. Não podia ter vinculação político-partidária nenhuma. Poderia ter uma atuação política, mas jamais político-partidária. Daí a gente se relacionar com todas as instituições, FIEC, CDL, no auge do Pacto de Cooperação, na época da década de 90, de muita ebulição, né? De muitas parcerias, né? A FIEC com o Fernando Cirino, que abriu as portas para a AGE, a CDL na época, todas as entidades, né? Então, assim, a gente era muito, observado. E a gente sabia dessa responsabilidade. Então, foi realmente um celeiro de formação de lideranças. Eu sou muito grata. E um dos valores da AGE, que ainda continua, pelo Estatuto também, se está praticando, eu não sei também, o pessoal, mas é o suprapartidarismo, né? Sim. Que é o que você mencionou, é dialogar com todos. Com todos. Mas sem abrir mão dos objetivos da AGE, né? Que é a formação de novos líderes, né? Tem aí várias ações que a AGE desenvolvia, né? De feirão de imposto, várias coisas bacanas também. Mas vamos falar um pouco da Aline. Porque eu voltei aqui no passado, 30 anos ou 20 anos falando da AGE, nunca mais eu tinha falado da AGE. Olha aí. Quem me conhece, acho que nem sabe que eu fui, meus filhos mesmo, acho que eu nunca falei da AGE. Não? Eu já tenho um filho de 19 e de 21, não. Assim, falar pouco, foi muito forte, mas realmente... Foi intenso. Passou. E para mim, na tua época, que não tinha FAGES, né? Que a FAGES foi criada depois, pelo Eduardo, né? Depois, eu ainda fui para a FAGES, depois ainda fui para a CONAGE também, que foi criada também pelo Eduardo. Então ainda tive ainda um pouquinho mais essa duração, mas realmente era encantador e é até hoje também, né? E tá aqui o motivo do Dei Valor, nasceu de lá. Que bom. Então, quem quiser, eu já disse para todos os jovens que assistem aqui, procurem a AGE. Tem lá o Instagram da AGE, procura se associar, entrar em contato, né? Eu me afastei muito, assim. Quer dizer, deveria, né? Mas eu acho que as sementes foram plantadas, né? Com certeza. Eu nunca aceito nenhum convite, nunca fui para uma posse, assim, foi uma época intensa, mas realmente ficou bem no passado. Mas a gente colhe as sementes. Exatamente.